Trabalhar remoto pode ser muito fácil se você aplicar as técnicas que eu vou te mostrar neste vídeo. Pessoal, neste vídeo eu quero mostrar um pouquinho das coisas que eu fiz para conseguir dois trabalhos remotos hoje em dia, ganhar em dólar e também trabalhar de maneira flexível, de maneira que eu não precise mais estar no presencial, ok? Cara, é a melhor coisa do mundo. Esse é o resumo do vídeo, ok? A melhor coisa do mundo. Mas, cara, bora lá. Como eu quero fazer um vídeo diferente, eu vou colocar aqui um mapa mental para vocês darem uma olhada, ok? Então, como vocês podem ver aqui, tem um mapa mental para vocês verem como foi que eu fiz isso, ok? Então, bora lá. Tudo começou pela mentalidade, né? Então, uma coisa que é essencial para todo mundo é a questão da mentalidade. O objetivo principal para a gente é trabalhar remoto. Então, em casa, em qualquer lugar que a gente estiver. Seja, sei lá, você tá na rua, aí você não tem um local, aí você aluga um local lá, fica lá, vai para uma cafeteria ou vai para outra cidade. Cara, você pode fazer se você tiver os equipamentos certos, também isso é importante. Mas, cara, trabalhar de qualquer lugar é muito bom. Para isso acontecer, nós temos que ter uma mudança de mentalidade. Então, eu quero que vocês mudem sua mentalidade e começar a focar no remoto e abandonar o presencial. Então, é uma coisa que eu vou falar daqui a pouco da minha história, que foi isso. Eu cheguei num patamar onde eu disse, cara, eu tô de saco cheio de trabalho presencial e eu quero trabalhar de maneira remota. E eu não quero mais o presencial. O presencial não é para mim. Então foi isso que eu coloquei na cabeça. Depois disso tem uma busca ativa, né? Então não esperar cair no colo, ok? Então isso é outra coisa super importante que você precisa. É você saber que você precisa aplicar ativamente para vagas, ok? Existe um termo chamado, que é até na Bíblia, né? Que é o venha a nós e ao vosso reino, ok? Ou seja, tudo aquilo que vem para nós e aquilo que a gente busca. Pessoal, nem sempre as coisas vão vir para a gente vai ter que buscar. Então, logo logo eu vou falar mais sobre isso e filosofia de vida que seria quantos nãos até eu chegar no famoso sim. Sim, você vai receber vários nãos ao longo do caminho, mas o sim é aquilo que você tem que buscar, é o que você tem que procurar. E bora lá. Desenvolvimento de habilidades pessoais, ok? Habilidades pessoais. Pessoal, essa é a primeira coisa que você precisa. Habilidades pessoais. Então, como vocês podem ver aqui, a importância crítica eu coloquei que é necessário para buscar patamares mais altos. Como assim, importância crítica? É você se perguntar, cara, eu tô bem na minha posição agora? Eu estou me sentindo confortável? Eu preciso fazer alguma coisa para chegar no patamar maior? E sim, você tem que ser crítico a isso e sempre fazer auto-perguntas. Depois disso, nós temos a habilidade fundamental em inglês. Aí daqui eu já vou começar a falar da minha história, ok? Então o que acontece é que quando eu era criança, eu tinha 9 anos de idade, eu ganhei de presente um jogo e que era o PlayStation 2, ok? E dali eu tive a oportunidade de jogar um jogo chamado GTA San Andreas, ok? Um jogo bem conhecido, né? Todo mundo conhece GTA San Andreas. E o GTA mudou a minha vida completamente. Por quê? O jogo era em inglês e eu não tinha possibilidade para, sei lá, de ter legendas em português naquela época. Então eu tinha que traduzir. Então eu peguei um dicionário velho da minha mãe e comecei a traduzir. Achei interessante a maneira como os personagens falavam, o CJ falando here we go again, and something like that. E cara, eu comecei a admirar aquilo, porra, eu quero aprender inglês, esse é meu sonho e tal, quero ir para os Estados Unidos, quero ir para Los Angeles, fazer igual o CJ, andar de bicicleta ali na rua e tal, ver o Vinewood, que é o famoso Hollywood, né? Cara, isso se tornou um sonho na minha vida. Então, dos 9 aos 16 anos, eu estudei inglês intensamente, como uma criança. Não super intensamente, não, porque eu era uma criança, mas eu consumia muito conteúdo, ok? Muitos jogos, filmes, séries, músicas, ok? E isso abriu oportunidade para mim para um programa, que foi o programa Ganho Mundo, aqui no meu estado de Pernambuco, ok? Então, aqui eu trabalho, eu moro, né, em Pernambuco, em uma cidade aqui de Pernambuco. Não vou falar qual. É, mas é aqui em Pernambuco, ok? E esse programa Ganha o Mundo é um programa que dá oportunidade para pessoas, adolescentes, né? Mais precisamente, irem para outro país e aprender uma segunda língua, que seria o inglês, ok? Então, cara, isso me ajudou bastante. Ah, então você, Pedro, você é playboy, cara. Você fez intercâmbio e tal. Fiz, mas eu não sou playboy. O que aconteceu foi que esse programa é 0800, ok? Vocês que pagaram pra mim. É do estado, do governo do estado. Então o estado pagou, as pessoas de Pernambuco acabaram pagando pra mim.
grato a todos, muito obrigado pela oportunidade. Mas também eu ralei bastante para poder chegar nesse patamar e conseguir essa oportunidade. Estudei pra caramba. Bora lá. Então foi isso. Então eu fiz o programa, fiquei lá 5 meses no Canadá. Depois eu posso fazer um vídeo sobre como foi minha experiência no Canadá e as coisas que eu aprendi. Mas, tipo, foi um momento incrível e que me ajudou bastante na minha carreira. E depois disso, outras habilidades foram desenvolvidas, né? Eu acabei voltando do Canadá para o Brasil e eu tive que me adaptar, cara. Então, aqui tá ensino, adaptação e experiência como professor de inglês. Então, como vocês já tiveram spoiler aí, né? Eu acredito que sim. É difícil no começo, mas você tem que tentar se adaptar, cara. Então, o ensino, adaptação e experiência como um professor de inglês foi importante. E como isso aconteceu, né? Eu voltei do Canadá, estava no ensino médio ainda, e eu tinha que terminar o ensino médio, só que eu não passei no Enem. Eu queria ser psicólogo, ok? Então era um sonho meu ser psicólogo. E porque eu queria me entender e tal, aquela frescura, tá brincando, frescura. Aquela coisa que você tem quando você tá perdido na vida. Então eu queria psicologia. Só que a vida me levou para outro caminho. Então eu não passei no Enem, tive a oportunidade de ser professor de inglês na mesma escola e que me deu essa oportunidade. Então agarrei essa oportunidade e comecei a lecionar inglês, ok? Que é uma habilidade que eu adquiri desde que eu era criança. Então fui acumulando, né, essa habilidade. Então foi dos 9 até os 16. Com isso, eu, cara, ralei bastante no ensino médio para conseguir, depois que eu fracassei no Enem, fazer outra prova do Enem e tirar uma nota melhor. Eu não passei, cara. Não passei para psicologia, né? Passei para letras, geografia, história, pedagogia, mas eu não queria eh, essas faculdades, eu queria psicologia. Só que, nesse meio do caminho, eu voltei a aprender matemática. Como assim? Eu era muito ruim em matemática, cara. E eu vi que isso era uma habilidade que eu precisava, principalmente pro Enem. E quando eu voltei a estudar do início, do básico, nos fundamentos, cara, muito bom. Comecei a gostar de matemática, gostei a amar matemática. E foi até por causa de um canal, cara, que eu não lembro o nome do cara. É o Nerk, né? Ei, Nerk, Nerk. Cara, esse canal era maravilhoso, cara. Me salvou bastante na matemática. Acho que era o Nerk, né? Cara, depois eu vou procurar e vou colocar aqui. Mas era um canal incrível, cara. Me ajudou muito com a matemática e ele ensinava muito bem, cara. E com isso, eu comecei. Aí eu fiz, né, o Enem, fracassei. Só que eu tinha feito também um vestibular para outra área que foi. Cadê? Acho que isso, que tá aqui, nessa segunda parte aqui. Isso aqui foi mais na parte de falar processo de criabilidade, né? Aí eu dou como exemplo uma hashtag treinamentos, que é muito bom para você adquirir uma habilidade nova. Tem vários cursos lá. Jornada profissional, relato pessoal. Então o que acontece? Fase inicial. Inspiração para engenharia elétrica. Então, exatamente, foi nesse momento que eu fiz a engenharia elétrica. Eu me matriculei no curso depois de passar. Eu passei no vestibular de engenharia elétrica. E por que eu escolhi engenharia elétrica? Primeiramente, porque era perto da minha casa. Então, o curso estava abrindo e era próximo da minha casa. E porque eu fiquei me perguntando, cara, engenharia elétrica, isso é pra mim? Deixa eu ver quem é bom nessa área, as pessoas que já fizeram engenharia elétrica. E eu achei nada mais, nada menos que Nikola Tesla, ok? Que não terminou o curso, ok? Mas ele começou a fazer. E ele foi nada mais, nada menos que um dos maiores inventores da humanidade. Ele foi o criador da corrente alternada. E assim, cara, fenomenal, fenomenal. E o Nikola Tesla, ele é o melhor, cara. E com isso eu fiquei inspirado. Porra, vou fazer engenharia elétrica, eu vou fazer essa porra, né? E eu comecei a fazer o curso. Então foi o quê? Então bora já fazer um resumo, né? Eu tinha habilidade do inglês, eu dava aulas de inglês. Quando eu comecei a fazer engenharia, aí eu ainda dava aulas de inglês, só que depois eu dei uma parada. Só que depois eu tive que voltar. Então foi ali meados de 2018, 2019, eu voltei, dar aulas particulares e tal. E bora lá, primeiros empregos da minha vida, que foram presenciais. Acúmulo de 2 empregos. Então, como você pode ter notado, eu estava fazendo um curso de engenharia na faculdade e também eu estava fazendo aula, dando aulas de inglês. Era privado, às vezes ia para uma escola ou outra. E o que acontece? Nesse meio tempo teve a pandemia,
Aí depois que passou a pandemia, a gente voltou pro presencial. E eu tava ali quase no fim da faculdade de engenharia e eu consegui um emprego que foi presencial no inglês, que era de uma escola bem famosa até aqui no Brasil. E, cara, foi bom, cara. Comecei bem, comecei a ganhar mais dinheiro, isso me deixou feliz, né? Porque eu era um liso, era um liso que não tinha dinheiro pra porra nenhuma, e isso foi me ajudando. Só que, cara, quando você começa é uma maravilha, mas depois de um tempo você começa a notar algumas coisas que te frustram, ok? Então, comecei a ficar frustrado com o presencial. Ó, consegui, graças a Deus, outro emprego, que foi agora como estagiário, ok? Na engenharia, que eu precisava fazer meu estágio obrigatório. E foi meu primeiro emprego remoto, ok? Foi o meu primeiro emprego remoto e eu tive o gostinho do remoto, eu senti como era, cara, tá lá no remoto. E eu, puta que pariu, muito bom, cara. Era a melhor coisa do mundo. Passou o tempo, ah, então assim, tava no estágio, tava nessa empresa de inglês. Depois eu terminei a faculdade. Quando terminei a faculdade, eu tive uma oportunidade de ir para uma empresa de energia solar aqui da minha região, que foi uma boa oportunidade para aprender mais coisas sobre engenharia, mas foi um emprego que, cara, fui humilhado, tive muitas coisas que eu notei do mundo dos negócios que foram uma merda, que eu não gostei. Mas me deu experiência, né? Então eu tenho que ser grato a isso. Mas foi naquele momento que eu disse, porra, eu não quero mais trabalhar de maneira presencial, cara. Eu tenho que sair dessa. Então, com dois empregos, como é, engenheiro, entre aspas, né? Na verdade, eu era o que a gente chama de analista de engenharia, ou então, sei lá, um contratado que faz projeto, um designer, modelador, ou projetista, né? Então foi isso, tinha esses dois empregos. Então, cara, tava ganhando um graninho razoável pra época, né? Então, pra quem não tava ganhando grana, tá ganhando mais do que um salário mínimo, já tava bom. Mas, o que acontece? Assim, nesse daqui eu ganhava um salário mínimo de engenharia. Salário mínimo. Porque era, você é o primeiro, seu primeiro emprego e tal, você tem que entender. Aí eu não era nem engenheiro, era analista, né? E era júnior. Aí por isso. E o inglês eu ganhava outro trocado que também não era um salário mínimo, cara. Mas por causa da junção dos dois dava mais do que um salário mínimo. Aí depois disso eu fiz minha transição para o remoto. E como foi isso? Como aconteceu? Então depois que eu coloquei na minha cabeça, como eu falei aqui nos fundamentos, né, que aquilo não era para mim, que eu precisava abandonar o presencial, e eu mudei minha mentalidade, então a partir disso eu disse, cara, isso não é pra mim, eu tenho que fazer outra coisa. Então a primeira coisa que eu fiz foi estruturar meu LinkedIn, ok? Fazer uma mudança de marca e eu foquei em empresas de inglês. Então tentei buscar lá, eu consegui em uma empresa lá que era, esqueci o nome dela agora, mas era uma empresa que eu tive a oportunidade de dar aulas de inglês remoto. E isso me ajudou bastante, eu fiquei feliz. E eu ia sair dessa outra empresa de inglês presencial. Só que, por que eu não saí? Eu acabei chegando a três empregos, cara. Mas por que eu não saí dessa daqui? Porque ela pagava melhor. Ela pagava melhor do que a outra empresa de inglês que era remoto. E, cara, eu não estava disposto a ganhar menos, cara. Porra, não vou ganhar tanto menos assim não, cara. Era quase metade do valor. Então eu fiquei bem frustrado com isso, mas eu continuei nas três. Então essa remoto eu trabalhava em horários pontuais. Pô, vou dar duas aulas aqui no dia. Vou dar uma aula. E isso foi bom, foi legal. Aí fui acumulando mais dinheiro. Só que, como o mundo não é um mar de flores, foi passando o tempo. E nesse emprego de engenharia, por causa de corte de gastos e outras desculpas, né? Eu fui demitido. Eu fui demitido em 2024, né? 2024. E eu fiquei com uma mão na frente e outra atrás. Só que, alguns meses atrás, lá pro final de 2023, eu estava aplicando para vagas de engenharia. E aí que vem a grande sacada. Vou ter que pular aqui, que é sobre coisas essenciais, né? Que é o LinkedIn. Cara, o LinkedIn é sua vitrine pessoal no mundo dos negócios. Então, quem tem LinkedIn consegue oportunidades. Então, a primeira dica aqui que eu dou para vocês é vestir a persona de profissional. Então, se colocar no papel de que você é um profissional daquela área, você é especialista naquilo. E foi a partir daí que eu comecei a ter um fluxo de recrutadores e pessoas que
vinham falar comigo, então mandavam propostas, e eu comecei a ter mais entrevistas de emprego, ok? Então o que acontece? Daí eu tive essa frustração e tal. Teve uma empresa, né, de engenharia que mudou a minha vida, né? Que, cara, foi a empresa que eu disse, cara, essa é a empresa pra mim. Era uma empresa dos Estados Unidos, então já me deixou bem animado. E como eu consegui essa façanha, né? Basicamente, o cara entrou em contato comigo no LinkedIn, um recrutador, e ele falou comigo, ele falou, cara, tem uma vaga aqui de engenharia elétrica e a gente tava querendo um engenheiro e tal, você não quer participar do processo seletivo? E eu, claro, quero sim, cara, agora. E, cara, eu apliquei pra vaga, só que eu não passei, ok? Porque eu não tinha todas as ferramentas necessárias naquela época. Era necessário o Revit, que é um software que a gente usa na engenharia, na parte de construção. Só que basicamente eu não tinha uma experiência tão grande. Então eu sabia só o básico de Revit e eu apliquei mesmo assim. Só que deu errado. Meu inglês era bom, porque você sabe, eu era professor de inglês, ainda sou. E com isso eu consegui chegar a algumas etapas, mas depois disso, na parte técnica, eu acabei falhando, beleza? Mas eu não desisti. E eu apliquei mais algumas vezes para essa mesma empresa, porque o trabalho era remoto, cara. Remoto, trabalho bom. Eu disse, eu não vou deixar essa oportunidade sair do meu alcance, não vou deixar que deslize das minhas mãos. Então continuei aplicando. Falhei também mais umas 3 vezes. Não foram 4, mas porque eu não tinha tanta experiência. Mas eu fui acumulando, fui estudando Revit, fui vendo o NEC, que é o Código Nacional de Elétrica lá dos Estados Unidos. É o National Electrical Code. E, cara, fui aplicando. Pá, 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 pá. Só que na última eu fiquei decepcionado, cara. Eu disse, tô triste, não é pra mim. Foda-se, eu vou desistir. Aí eu desisti. Então, eu depois fui demitido, como eu falei, né, dessa empresa de engenharia. Foi bem foi tudo na mesma época. Então, eu fiquei bem triste, né? Só que eu ainda tava com esse emprego de inglês, os dois, né? Esse presencial e o outro remoto. Só que, quando eu tava aplicando para outras vagas, eu disse, cara, eu vou aplicar para inglês agora. Eu apliquei e eu consegui passar. É uma vaga remota para a grandíssima Fluency Academy, que é a minha empresa hoje, que, cara, maravilhosa. Então, se você quiser fazer curso na Fluency Academy comigo e com o pessoal da Fluency, cara, tem aqui no link abaixo o meu link para você se inscrever e fazer seu curso de inglês completo com aulas avançadas, do básico até o avançado, na verdade. E que tem a parte teórica, tem a parte prática, que vai ter aula de conversação, e você pode ter aula de conversação comigo. E ainda tem aplicativo de memorização, cara. Então, muito bom. Então, se inscreve aqui no curso, faça o curso, fale com um dos nossos atendentes. E é isso aí, cara. Faça o curso que é muito essencial em inglês. Depois disso, fiquei muito feliz que eu passei. Então, tava com 3 empregos: o remoto lá que não pagava porra nenhuma, o presencial e esse novo da Fluency Academy. A partir disso, eu disse, porra, vou sair de um deles. Qual que rende menos pra mim? É esse remoto que paga pouco. Então, saí dele, dei tchau pra todo mundo, obrigado pela oportunidade, mas não dá mais pra mim. E depois eu fiquei com dois empregos, esse na presencial que ainda pagava bem e esse que era remoto da Fluency Academy. Só que a Fluency Academy pagava muito bem, pagava bem melhor do que essa outra. E ainda era remoto. E com isso eu fiquei pensando, cara, agora eu tenho que arranjar alguma maneira de voltar para engenharia, cara. Quero voltar que eu sou engenheiro, cara. Eu tenho que aperfeiçoar minha técnica, tenho que pelo menos chegar a um patamar bom na área de engenharia. Então voltei a aplicar, cara. Eu voltei a aplicar na área e foi difícil, né? Então até uma coisa que eu coloquei aqui em cima, né? Que você vai receber muitos nãos. Então vai ser não até dizer chega, cara. Eu aplicava todo dia umas 10 vezes ao dia e recebia 10 nãos. Às vezes vinha um sim, só que depois desse sim eu ia fazer entrevista e era um não. Então, cara, busquem ativamente, não espere cair do colo. E é isso, cara. Não tem muito se falar sobre essa questão, você vai receber muitos nãos, mas isso é bom porque você fica calejado, você acaba entendendo que a rejeição faz parte do processo, ok? Deixa eu só tomar uma água. A rejeição faz parte do processo e é uma coisa que vai acontecer
Então, continuem aplicando. Lembre-se de venha a nós e ao vosso reino. Não esperem apenas que tudo esteja perfeito e que os recrutadores venham buscar você, mas tente ir também até eles. Voltando, eu basicamente comecei a aplicar novamente. E cara, eu não desisti, então eu usava o LinkedIn como se fosse minha vitrine pessoal e ao mesmo tempo como se fosse meu Instagram, cara. Eu ficava lá todo dia no LinkedIn, via vaga, aplicava para vaga, curtia post, falava com pessoas. Até que um dia, um certo dia, eu vi que a empresa que eu tinha aplicado umas 4 vezes tinha postado uma nova vaga, que era meio que um treinamento de juniors, pessoas que estão começando na área de engenharia, para começarem fazer esse treinamento com o propósito de entrar na empresa. Cara, quando eu vi isso, puta que pariu, esse é pra mim. Aí eu me inscrevi na vaga, e já que eles tinham meu currículo e também tudo que eu já tinha feito lá, cara, eu não sei se eu ganhei na questão da repetição e do incômodo, né? Tipo, eu apliquei tanto que disseram, porra, contrata logo esse cara, pelo amor de Deus. Ou se não, por causa do meu chefe, que ele, cara, foi muita gente boa a entrevista com ele, ele é um cara incrível. Sou muito grato a ele pela oportunidade. E, cara, eu falei bem, mostrei o que eu já fiz na área da engenharia e ele me deu uma chance, cara. Então foi daí que eu consegui esse segundo trabalho remoto. E eu tô com 3 empregos novamente, ok? Então, Fluency Academy remotamente, o trabalho do inglês lá presencial na outra empresa e esse novo trabalho nessa nova empresa de engenharia. E com isso eu disse, cara, eu sou capaz, eu consegui. E fiquei muito feliz, fiquei o dia todo pensando sobre isso. E, cara, e teve uma música que me marcou nessa época, que é de uma banda chamada Badfinger, que é Baby Blue. Cara, essa música, ela me marcou, cara. Nesse dia eu escutei ela o dia todo. E eu não sei porquê, cara. Essa música ela me traz um sentimento de felicidade e melancolia ao mesmo tempo. Só pra vocês terem uma noção, ela é aquela música final do Breaking Bad, ok? Então, eu acho que traz a melancolia por causa daquele final do Breaking Bad. Mas eu fico feliz também porque é uma música que, cara, fala sobre amor e tal, sobre uma garota que tá triste, tá baby blue e tal, mas, cara, é muito legal, muito boa música, recomendo para todos. E é isso, cara, consegui, tava com 3 empregos, só que eu não ia aguentar, né, trabalhar em 3 empresas, então daí que eu fiz o meu movimento final, que era aquilo que eu sempre esperava, trabalhar 100% remotamente. Finalmente! Então foi isso que me trouxe até os dias atuais. Então cheguei lá pro meu outro chefe e disse, porra, tô me demitindo aqui, foda-se, vai se fuder e tal. Tô brincando, não falei isso. Mas, cara, eu disse, pô, consegui uma oportunidade aí, muito massa, e não vou mais trabalhar na empresa. Ele ficou feliz por mim, eu acho. E eu saí da empresa, cara. E eu comecei aqui com esses 2 trabalhos, ok? Ao mesmo tempo. E foi muito bom, cara. Muito, muito bom. E ainda estou neles atualmente. E basicamente é isso, pessoal. Então eu quero resumir agora as ideias do vídeo para vocês melhorarem, né? Então, dicas essenciais para o sucesso. Para conseguir 2 trabalhos remotos. Primeiramente, foque na mentalidade, né? Que eu falei no começo. Mas tenho também o LinkedIn, que vai ser sua vitrine pessoal, onde as pessoas vão te enxergar como um bom profissional, ok? Se vista bem, na época eu lembro que eu mudei muito o meu LinkedIn. Se você quiser dicas, tem uma mentoria aqui também, que você pode falar comigo e a gente pode marcar. Entrevistas de emprego, você tem que ser bom na parte de entrevistas, você tem que falar bem, então é por isso que eu coloquei aqui treinar, incluindo técnicas de fonoaudiologia, que é muito importante para você ser mais claro. Eu sei que às vezes eu também falo um pouco arrastado, eu acho que por causa da velocidade com a qual eu falo, mas, cara, isso ajuda bastante e eu sei que pelo menos eu consigo falar bem. E eu saio bem nas entrevistas de emprego. Às vezes na época o meu problema era hard skills do que basicamente soft skills. Então eu consigo me comunicar, falar com as pessoas e isso me deu um diferencial. Abordagem proativa, né? Então melhorar o seu approach, como você aborda as pessoas e fala com elas. Então outra parte.
E tem essa parte que eu coloquei do detalhismo, né? Ele reflete muito o sucesso geral da vida. Tem até um outro vídeo que eu fiz, que você pode ver por aí, que é sobre a questão de detalhes. E como os detalhes podem fazer com que tudo mude na sua vida. Os detalhes são importantes. O diabo está nos detalhes, ok? Isso é uma frase em inglês que a gente fala para quando, tipo, tudo dá errado por causa de uma coisinha, um detalhe. Aí é como se o diabo estivesse lá tentando te incomodar naquele detalhe que faltou, beleza? E é isso, pessoal. Então esse foi o vídeo de hoje falando sobre como eu consegui meus primeiros trabalhos remotos e como eu consigo hoje trabalhar remotamente para duas empresas. Porque basicamente as duas empresas são remotas e flexíveis, ok? Porra, você escolhe o horário que você vai dar aula de inglês. Eu escolho. Então, engenharia, você escolhe o horário que você quer trabalhar, só tem que fazer 8 horas por dia. Daí eu trabalho, cara. Então eu trabalho hoje 11, 12 horas por dia. É muito pra caralho, mas assim, eu tô feliz, cara. Tô feliz que já faz um tempo que eu tô nessa e tem ajudado muito e tem mudado a minha vida, ok? Então é isso, pessoal. Então, se você quer mudar de vida, você também quer trabalho remoto, cara, se inscreve no canal, assina não, ativa, né, o sininho de notificações, comenta aqui embaixo a sua experiência caso você trabalhe remotamente e se você não trabalha remotamente, me diga o seu trabalho presencial, como é o seu dia a dia, se você gosta, se não gosta, o porquê você tá nele. Vamos ter uma conversa aqui nos comentários, ok? E eu te vejo em um próximo vídeo, ok? Então valeu, pessoal, tudo de bom pra vocês e até a próxima. See ya. Have a great one.